Existe algo pior do que confiar em alguém e, no fim, descobrir que foi enganado? A traição não acontece de uma hora para outra. Ela deixa rastros. Pequenos sinais, atitudes incomuns e mudanças de comportamento são pistas que muitos ignoram, até que seja tarde demais. O que muita gente não sabe é que uma mulher infiel costuma demonstrar isso assim que coloca os pés em casa. E se você não percebe esses detalhes, pode estar sendo feito de trouxa sem nem imaginar. A verdade é que ninguém trai sem deixar vestígios. Mas enquanto alguns homens vivem no mundo da ilusão, achando que suas mulheres jamais fariam algo assim, outros escolhem abrir os olhos e enxergar a realidade. E a realidade é que existem comportamentos que entregam uma traição, por mais que ela tente disfarçar. Talvez ela chegue com um sorriso exagerado, talvez vá direto lavar a roupa sem motivo, ou evite qualquer contato físico como se estivesse fugindo. Esses sinais podem parecer sutis, mas juntos formam um quadro muito claro. Se você já percebeu que algo está estranho, mas não sabe ao certo o que é, fique atento. Neste vídeo, vou te mostrar 5 comportamentos que uma mulher infiel costuma ter ao chegar em casa. E no final, você não terá mais dúvidas. Vai entender exatamente o que está acontecendo e, principalmente, o que fazer com essa informação. A única pergunta que resta é: você está preparado para a verdade? Há certos hábitos que, quando mudam repentinamente, acendem um alerta. Uma mulher que antes não se preocupava tanto com a rotina de lavar roupas e de repente passa a fazer isso assim que pisa em casa, pode estar tentando eliminar vestígios. Perfumes que não são os dela, manchas inesperadas ou até mesmo marcas de batom em locais incomuns podem ser indícios que ela não quer que você perceba. Isso não significa que toda mulher que lava as roupas ao chegar esconde algo. Mas quando esse comportamento surge sem explicação, vale a pena ficar atento. O comportamento repetitivo é um dos sinais mais evidentes de quem esconde algo. Se isso acontece uma vez ou outra, pode ser coincidência. Mas se vira uma regra, a questão muda de figura. Imagine que antes ela deixava as roupas no cesto ou lavava junto com as outras no dia seguinte. E agora, faz questão de lavá-las na hora. Se for questionada, pode reagir de maneira defensiva, irritada ou evasiva. Esse tipo de resposta muitas vezes é um reflexo de culpa ou medo de ser descoberta. Além do hábito em si, é preciso observar o contexto. Ela chega com pressa, sem cumprimentar direito, e vai direto para a lavanderia? Parece desconfortável ou ansiosa ao fazer isso. Pequenos detalhes, como evitar contato visual enquanto coloca a roupa na máquina, podem indicar que algo está errado. O corpo fala, e mudanças no comportamento revelam muito mais do que palavras. Um exemplo prático. Você percebe que ela sempre lava uma peça específica ao chegar. Pode ser uma blusa, um vestido ou até mesmo lingerie. Se perguntar o motivo, ela dá respostas vagas ou muda de assunto. Esse é um clássico sinal de quem tenta encobrir algo. Se a roupa estiver com um cheiro diferente ou com marcas suspeitas, a pressa em lavá-la faz ainda mais sentido. Se isso está acontecendo, o melhor caminho é a observação paciente. Evite confrontar de forma direta no calor do momento. Em vez disso, preste atenção nos padrões, veja se outros sinais aparecem e, quando sentir que tem elementos suficientes, aborde o assunto com inteligência emocional. A verdade sempre se revela para quem sabe observar. A falta de detalhes em uma explicação pode dizer mais do que as próprias palavras. Quando uma mulher começa a sair com frequência e, ao ser questionada, responde apenas que estava resolvendo algo, sem especificar o que, um alerta deve ser ligado. Normalmente, quando alguém faz algo legítimo,
menciona naturalmente o que estava fazendo, mesmo que de maneira breve. Mas quando a resposta vem vaga e sem contexto, pode indicar que há algo que ela não quer que você saiba. O padrão aqui é o que mais importa. Se antes ela costumava compartilhar sua rotina e de repente passa a ser genérica e distante, há uma mudança significativa. Imagine que ela saía para ir ao mercado e dizia: "Fui comprar frutas e aproveitei para pegar um café." Mas agora ela some por horas, e quando você pergunta, responde apenas: "Tive que resolver umas coisas." Se esse comportamento se repete com frequência, pode significar que há algo oculto por trás dessas saídas. Além disso, a reação ao ser questionada também é um forte indicador. Se ela se irrita ou desvia rapidamente do assunto, isso pode ser uma tentativa de evitar mais perguntas. Quem não tem nada a esconder, geralmente responde com naturalidade. Mas quem teme ser descoberta tende a mudar de tom, se tornar defensiva ou até mesmo agir de maneira exageradamente tranquila, como se quisesse mostrar que não há nada de errado. Um exemplo claro é quando ela passa um tempo fora e, ao voltar, evita detalhes sobre onde esteve. Se você insiste um pouco mais, ela dá respostas genéricas, como "nada demais" ou "coisa de trabalho", sem se aprofundar. Se a história nunca tem continuidade ou sempre muda ligeiramente, quando você pergunta em outro momento, isso pode ser um sinal de inconsistência. O melhor caminho para lidar com essa situação é observar com paciência e inteligência. Perguntas abertas, feitas de maneira calma, podem trazer mais informações do que confrontos diretos. Algo como: "Que bom que conseguiu resolver. O que houve?" Pode fazer com que ela precise se aprofundar mais, e a maneira como responde pode revelar muito. Quando há segredos, a verdade sempre escapa por pequenas falhas. Mudanças bruscas de comportamento sempre dizem algo, especialmente quando vêm sem explicação. Se a mulher chega em casa radiante, sorridente e empolgada, mas sem um motivo claro, isso pode ser um sinal de que algo diferente está acontecendo. A felicidade espontânea é natural quando há boas notícias ou experiências marcantes. Mas quando essa mudança acontece com frequência, sem nenhuma razão aparente, pode indicar que algo externo está influenciando suas emoções. E nem sempre de maneira inocente. O contraste com o comportamento habitual é o que chama a atenção. Se antes ela chegava cansada, estressada ou apenas neutra depois do trabalho ou de um compromisso, e agora chega eufórica, leve e renovada, algo mudou. Esse tipo de reação costuma acontecer quando a pessoa está envolvida emocionalmente com algo novo e excitante. Uma conversa animada, um encontro, ou até mesmo a adrenalina de uma situação proibida podem ser gatilhos para essa mudança repentina. A linguagem corporal também revela muito. Quando alguém está verdadeiramente feliz, isso reflete no olhar, nos gestos e na energia geral. Mas se essa alegria parece excessiva e superficial, pode ser uma forma inconsciente de mascarar a culpa. Às vezes, quando uma pessoa está fazendo algo errado, tenta compensar agindo de maneira mais afetuosa ou animada para evitar suspeitas. Isso pode se manifestar em brincadeiras exageradas, risadas fora de hora ou uma tentativa de desviar qualquer possível questionamento. Imagine que ela costumava chegar em casa falando pouco, pedindo um tempo para relaxar. Agora, sem explicação, entra com um brilho no olhar, falando sem parar, cheia de energia. Se você pergunta como foi o dia, ela responde de maneira vaga, sem dar detalhes específicos, ou desconversa rapidamente. Esse tipo de comportamento pode indicar que a origem dessa alegria não está no dia a dia normal dela, mas sim
em algo que ela não quer revelar. Se você notar esse padrão, o ideal não é partir para a acusação direta. Em vez disso, preste atenção na constância desse comportamento e veja se há outros sinais que reforcem essa suspeita. Perguntas sutis como: o que te deixou tão feliz hoje? Zrenia podem trazer respostas reveladoras. O importante é manter a observação atenta, porque a verdade sempre deixa rastros para quem sabe enxergar. Chegar em casa com o cabelo molhado pode parecer um detalhe insignificante, mas no contexto certo, pode ser um sinal importante. Se isso se torna um hábito incomum, principalmente se ela não costumava fazer isso antes, é preciso atenção. Lavar o cabelo fora de casa pode ser apenas uma questão de conforto ou praticidade, mas também pode ser uma tentativa de eliminar vestígios de perfume, suor ou qualquer outro sinal de algo que ela não quer que você perceba. O que levanta suspeitas é a frequência e a falta de explicação convincente. Se ela foi à academia ou a um clube, faz sentido tomar banho antes de voltar. Mas e quando não há nenhum motivo aparente? Se antes ela sempre tomava banho em casa e agora chega com o cabelo molhado frequentemente, sem dizer onde esteve ou sem um motivo claro, essa mudança de rotina pode indicar que algo está sendo ocultado. Pequenos detalhes como um cheiro de sabonete diferente ou toalhas usadas que não são as da casa podem reforçar a suspeita. A reação ao ser questionada também diz muito. Se você comenta algo simples como "tomou banho onde?", Tenbin, e a resposta vem carregada de defensividade, irritação ou mesmo nervosismo, pode ser porque há algo mais envolvido. Quem não tem nada a esconder, responde naturalmente, sem desconforto. Mas quem teme ser descoberto pode tentar minimizar a situação ou mudar de assunto rapidamente. Outro ponto importante é o contexto em que isso acontece. Ela chega mais tarde do que o habitual, com o cabelo molhado e uma postura um pouco inquieta. Evita contato físico logo ao entrar. Pequenos gestos, como segurar o cabelo de uma maneira diferente ou mexer nele com mais frequência, podem ser sinais inconscientes de preocupação. O cérebro tenta encobrir a verdade, mas o corpo muitas vezes entrega o que as palavras tentam esconder. Se esse comportamento se torna constante, o ideal é observar e conectar os pontos. Perguntas simples, feitas de maneira calma, podem trazer respostas inesperadas. Algo como: "Tá quente lá fora para precisar tomar banho antes de chegar?" Pode parecer casual, mas a forma como ela reage pode dizer muito. O segredo está em perceber padrões e inconsistências, porque a verdade sempre escapa em algum momento. O corpo fala antes mesmo das palavras. Quando uma mulher que antes era carinhosa começa a evitar contato físico ao chegar em casa, algo pode estar errado. Esse distanciamento pode ser sutil, como um abraço mais frio ou um beijo apressado, ou mais evidente, como evitar qualquer toque, olhar distante e até mesmo desviar de aproximações. Se essa mudança acontece repentinamente e sem explicação, pode ser um sinal de que algo na dinâmica do relacionamento mudou. E nem sempre para melhor. A chave para entender esse comportamento está no contexto. Se ela passou por um dia difícil ou está sobrecarregada, faz sentido que chegue mais reservada. Mas quando esse padrão se repete dia após dia, sem justificativa aparente, pode indicar que a origem desse afastamento não está apenas no cansaço. Quem está envolvido emocionalmente ou fisicamente com outra pessoa, muitas vezes perde o interesse em demonstrar afeto dentro do relacionamento atual, seja por culpa, seja por já ter suprido essa necessidade fora de casa. Outro detalhe importante é a forma como ela reage ao toque inesperado. Se antes ela retribuía um carinho espontâneo e agora recua,
afasta as mãos ou até mesmo encontra desculpas para evitar proximidade, esse é um forte indício de que algo mudou. Muitas vezes, quem está emocionalmente distante tenta compensar com palavras neutras, mas o corpo não mente. Pode ser um sorriso forçado, um olhar evasivo ou um toque rápido demais, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Exemplo prático. Você a recebe com um abraço, como sempre fez, e ela se afasta levemente ou dá um tapinha no seu ombro para encerrar o momento rapidamente. Se você insiste e percebe desconforto, tensão ou uma desculpa pronta, tô suada, tô cansada, preciso resolver uma coisa antes. Isso pode indicar que o afastamento não é aleatório. Uma mudança drástica na linguagem corporal raramente acontece sem motivo. O melhor caminho diante desse tipo de situação é a observação paciente. Ao invés de pressionar com perguntas diretas, perceba se outros sinais estão surgindo ao longo dos dias. Pequenos detalhes, quando conectados, revelam muito mais do que uma única atitude isolada. A verdade, por mais bem escondida que seja, sempre encontra um jeito de aparecer. Se você percebeu que esses sinais fazem sentido na sua realidade, a pior coisa que pode fazer é ignorá-los. A traição não começa com um grande escândalo. Ela começa em pequenos detalhes, atitudes que parecem inofensivas, mas que, quando você junta as peças, mostram a verdade que ninguém quer enxergar. Você vai continuar se enganando ou vai abrir os olhos para a realidade? A grande questão aqui não é apenas saber se está sendo traído, mas entender o que fazer com essa informação. Vai fingir que nada está acontecendo? Vai agir como se estivesse tudo bem? Ou vai tomar controle da situação e decidir o que realmente merece em um relacionamento? Só quem tem coragem de encarar a verdade consegue tomar as rédeas da própria vida. Agora eu quero saber de você. Já percebeu algum desses sinais na sua parceira? Você acha que pode estar sendo enganado? Ou conhece alguém que precisa urgentemente abrir os olhos? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se você quer continuar aprendendo sobre esse tipo de comportamento e como se proteger de situações como essa, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica ligado nos próximos vídeos. Aqui eu te mostro a verdade que ninguém mais tem coragem de falar.